uma mulher abençoada a partir do seu sacrifício, do derramamento de sangue, da tua vida entregue no altar. E quando o homem ele dá a vida pela sua esposa, ele a forma a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. E aqui vai um conselho para os homens: dê a sua vida pela sua esposa. Talvez você fale assim: mulher, a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. A Bíblia diz que em tudo você tem que sujeitar o seu marido. Mas um homem que dá a vida pela sua esposa, ele não precisa pedir para ela ser submissa. Ela é submissa. Porque quando tem um homem que derrama sangue, que está disposto a morrer por ela, ela não precisa, aleluia, ser orgulhosa. Ela simplesmente, ela serve e ama servir o seu marido. Aleluia. Talvez você tenha uma esposa difícil, complicada, mas já pensou em você dar a sua vida por ela? Porque o homem, ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o professor da sua casa, ele é o cabeça, ele é o que tem a visão ampla, ele é aquele que tem que ver o destino para onde está indo a tua casa. Daqui 10 anos o homem já tem que ter um norte para onde ele quer que a casa dele esteja. Aleluia. O homem é os ouvidos da sua casa, ele precisa estar o tempo todo aprendendo para poder ensinar, ele precisa o tempo todo estar morrendo para si mesmo e vivendo para Cristo, para que uma esposa adornada, abençoada, adjuntora, que lhe seja idônea, possa caminhar do lado dele. Talvez você casou com uma mulher difícil, mas você tem nas tuas mãos o poder de mudar essa história, homem. E a Bíblia diz que o Senhor toca, e quando Ele tira a costela, Ele fecha com carne. Mas sabe uma revelação mais profunda que o Senhor nos ensina? Que esse Adão que teve o derramamento de sangue, foi tirado uma costela dele. Quando a gente vai ler lá em João, no capítulo 19, quando Jesus entrega o Espírito, e o soldado vê que ele está morto, ele pega uma lança, e ele fura a lateral de Jesus. E quando ele fura a lateral de Jesus, sai sangue e água. E ali Deus está inaugurando a igreja de Cristo. Porque assim como Eva foi tirada da lateral de Adão, a igreja está sendo tirada, aleluia, da lateral de Jesus Cristo. Aleluia. Porque lá no Éden saiu só água, só sangue. Mas Jesus na cruz tirou sangue e água. A aliança não é só terrena, ela é espiritual. Porque a água representa o Espírito, a água representa a eternidade. E se você está aqui hoje, corpo de Cristo, é porque na cruz Jesus foi transpassado e ali foi inaugurado o corpo de Cristo. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Aleluia. Você está aqui nessa noite porque teve derramamento de sangue, e hoje você pode vibrar, adorar, celebrar, porque o Cordeiro que estava morto, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que a mulher é formada. Oh, aleluia. O homem, ele é formado como centro sociológico de Deus. Tudo que existe hoje foi o gênero masculino que muitas das vezes construiu na sociedade através de guerras, conquistaram terras, conquistaram muitas coisas. Mas atrás do homem, do lado do homem, tem a mulher, que é a coisa mais delicada, mais suave, mais doce da criação. Porque numa casa que tem mulher, é uma casa feliz. Uma casa que tem mãe é uma casa abençoada. Porque, aleluia, tem uma frase que fala muito comigo, que diz assim: se você não escutar o Espírito Santo, escute a sua mulher. Porque muitas das vezes a mulher, ela tem palavras, aleluia, que vem direto do coração de Deus, diretamente do Espírito Santo. A sua mulher, ela sabe das coisas. A sua mulher, ela tem um sexto sentido. E não é como o mundo diz aí, esse sexto sentido é o Espírito Santo soprando na alma dele, dizendo: dá um conselho para o teu marido. Eu te coloquei do lado dele para você ir dando direção, aleluia, para você a cada dia mais poder ajudá-lo, aleluia. Glória a Deus, amém, Jesus. Enquanto o homem é formado do pó da terra, a mulher ela é formada da costela. A costela é um osso duro, a costela é um osso rígido,
Mas dessa coisa rígida e dura, Deus fez um ser tão meigo e delicado. Eita glória! Para que a nossa vida fosse abençoada. Como o apóstolo Paulo vai dizer, o homem foi tirado da mulher. Mas a mulher, o homem ele nasce também da mulher e tudo vem de Deus. Glória Porque a esposa é a glória do marido. E o marido é a glória de Cristo e Cristo é a glória de Deus. E esse texto diz, a mulher sábia, ela edifica a tua casa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Adão e Eva eles estão vivendo ali no jardim. Mas no capítulo 3 de Gênesis vai dizer que Eva ela está olhando para o lugar errado. Ela está olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está no lugar certo, mas olhando para o lugar errado. Ela está num ambiente propício, que Deus criou no início de tudo. Mas ela está olhando para onde não deveria estar olhando. Enquanto Adão ele está lavando o solo, olhando para onde ele tem que olhar, Eva está olhando para a árvore e ela está vendo que ela é desejável para dar entendimento. Ela está olhando e vendo que aquilo é bom. A árvore ela é até bonita por fora, mas por dentro ela produz morte. E nessa noite talvez você está no ambiente certo. Você está aqui no jardim do Senhor, mas talvez está com o pensamento no lugar errado. Está olhando para o lugar errado. E Deus diz assim para alguém nesta noite: volta a olhar para o lugar certo. Volta a olhar para aquilo que Cristo está mandando a igreja olhar. Aleluia. Você pode até estar no lugar certo, mas se a sua mente está distante, você está olhando para aquilo que Deus não mandou você olhar. Eita Deus! Por que muitas mulheres perdem a batalha dentro de casa? Por que muitas mães não conseguem vencer as batalhas e trazer seus filhos para a igreja? Porque ela está no lugar certo. Ela está até jejuando, está orando, está louvando, mas o entendimento está no lugar errado. Aleluia. Deus. E Eva está olhando. Eva aqui, ela foi tola, porque ela está no lugar certo. Ela deveria estar com Adão, mas ela está olhando para o jardim, dando ouvido para a serpente. E aqui também vai um conselho para os maridos, para os homens, ou para você que um dia vai se casar. Cuide da sua esposa, para que ela não dê ouvidos para a serpente. Eu vou repetir, cuide da sua esposa, para que ela não dê ouvidos para a serpente. Porque o diabo sabe que se ele ferir a tua esposa, se ele contaminar o coração da tua esposa, automaticamente ele te derruba, automaticamente ele te destrói. Se ele tocar naquilo que é a coisa mais preciosa para você, se ele conseguir corromper, distorcer a visão do reino de Deus no coração da esposa, ele também distorce a do teu coração. Verdade, Senhor. Então eu digo aqui para os homens, cuide da tua esposa. Tem esse temor que um dia você vai apresentar sua esposa ao Senhor. Tem esse temor que um dia Jesus, como hoje nós estávamos conversando, Jesus vai estar na porta e ele vai perguntar para os maridos: onde está a tua casa? Aonde está a tua esposa? Onde estão os teus filhos? Aleluia. E talvez você vai dizer: eles deram ouvido para a serpente. Mas aonde você estava, Adão, que você não estava olhando isso? Tem que que às vezes a gente fica focado, tem que trabalhar para dar o melhor para minha casa, para minha família, mas já parou para pensar que o dar melhor para a tua família não é só o salário, mas é a tua presença? Talvez os seus filhos estão crescendo e você está trabalhando para dar o melhor para eles. Eles estão até gostando, mas quando eles crescerem, eles vão só ver um pai que deu coisas, mas que nunca esteve presente, apesar de morar na mesma casa. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Hoje é um culto da família, uma igreja de joelho e famílias de pé. Então a gente precisa andar por princípios, aleluia, para que a gente venha manter a nossa casa de pé. E o Senhor, Ele começou a ministrar muitas coisas dentro da palavra, aleluia, sobre mulheres que foram sábias e mulheres que foram insensatas. O Senhor começou a ministrar no meu coração sobre Eva, que Eva ela estava no lugar certo, mas olhando para o ambiente errado. E o Senhor começou a falar comigo também sobre a mulher de Noé. Você não vai ver o nome da mulher de Noé aparecer. Você não vai ver ações da mulher de Noé aparecendo na Bíblia. Mas você vai ver o tempo todo como é importante a mulher acreditar no projeto de Deus na vida do marido.
Você não vai encontrar o nome da mulher de Noé, mas você vai encontrar uma mulher que está do lado dele constantemente. Porque imagina se a mulher fosse do contra e dissesse assim: Noé, não vai dar certo. Noé, Deus falou, mas já faz 120 anos que você está construindo, e onde está a chuva? Se ela fosse uma mulher negativa, ela ia arruinar a visão de Deus dentro do coração do marido. Porque em Provérbios 12:4 diz que a mulher que envergonha o seu marido é podridão nos seus ossos. A mulher que envergonha o seu marido é como podridão nos seus ossos. Talvez você, irmã, que é rixosa, que é briguenta, teu marido fala A, você quer discutir e fala B. Talvez seu marido tenha um projeto, você fala não vai dar certo, você não confia, você não acredita no seu marido. Isso talvez o seu marido não te conta, mas dentro dele isso está sendo uma podridão nos ossos dele. Isso está machucando o coração dele, porque ele quer uma mulher que acredite nos projetos dele. Talvez você que está o tempo todo brigando, talvez a tua função era só ficar em silêncio naqueles momentos que é necessário ficar em silêncio, porque a mulher sabe, ela sabe o momento de falar, mas ela sabe o momento de silenciar. A mulher sabe, aleluia, ela sabe o momento de agir, mas ela sabe o momento que não precisa agir. Mas a toda ela faz a coisa certa na hora errada. Mas a mulher de Noé, ela não aparece na Bíblia, mas se Noé chegou no propósito, é porque tinha uma mulher dizendo, vai dar certo. Deus falou, Ele é contigo. Talvez tinha dia que Noé pensava em desistir, mas tinha uma mulher ali dizendo, Deus falou, Ele vai cumprir, estou contigo. Aleluia. A arca vai fechar e eu vou entrar contigo. A gente vai sair da arca e eu vou estar contigo. Aleluia, porque a mulher sabe, ela está com o marido o tempo todo. Aleluia. Ela não abre mão daquilo que Deus falou. E assim também é a igreja. A igreja sabe. Aleluia. Ela ajuda a construir a arca. Ela ajuda a construir o projeto de Deus. A igreja que tem sabedoria, o povo de Deus que tem sabedoria e entendimento, ela entende o que Deus quer construir nessa última hora. E o Senhor chama eu e você para construir os propósitos, os projetos que Ele quer para essa última hora. Porque a igreja sábia, ela edifica a sua cidade. Talvez a gente venha para o culto e você fala, Senhor, a minha bênção, o meu negócio, o que eu preciso, a minha cura. E você já parou para pensar na cidade, para pensar no povo lá fora. Porque Salomão, ele foi abençoado por Deus porque ele pensou no povo. Ele falou, Senhor, me dê sabedoria para julgar o seu povo. Ele podia dizer assim, Senhor, agora eu sou rei, então me dá riqueza, né? Para me desfrutar, me dê honras e glórias para mim ser conhecido. Mas o Senhor diz assim, Salomão, porque você pediu sabedoria para guiar o meu povo, eu te darei honra, glória e prosperidade. Quando você pensa na cidade, o Senhor, Ele investe na tua casa. Como diz em Provérbios, prepara fora a tua obra, depois vai e edifica a tua casa. Primeiro você cuida do que é do Senhor, primeiro você cuida da causa de Cristo, e depois o Senhor começa a cuidar do que é teu. Cuida do que é do Senhor, e o Senhor vai cuidar do que é teu. Uma igreja que preserva, que cuida da cidade, aleluia. Oh, glória. Ela é louvada nos céus. Lembra de Provérbios 31 da mulher sábia, que diz assim que o marido, ele é louvado por causa da prudência da esposa. A cidade, talvez de Marechal, é abençoada por causa da sabedoria das igrejas que tem nessa cidade. Talvez alguém pense, é a maçonaria que fez tudo isso aí, é porque tem muita gente rica na cidade, mas eles não conseguem perceber o que o céu percebe. A igreja de a cidade de Marechal só está de pé porque tem igrejas de joelho. A cidade de Marechal talvez só tem muitas bênçãos porque tem um povo que chora, que geme por essa cidade, que quer ver a salvação dos perdidos nessa cidade, que quer ver a economia uma bênção, que quer ver os trabalhadores indo trabalhar e não se machucar, que tem orado pelos hospitais, que tem orado pelos orfanatos, que tem orado pelos presídios, aleluia. Talvez o homem está dizendo, nós somos assim porque nós conquistamos, porque nós conseguimos, e o céu está dizendo, a cidade é abençoada porque a minha igreja está de joelho, então as famílias ficam de pé porque a minha igreja está de joelho.
Igreja de joelho, a cidade fica de pé. Talvez poderia até ter mais crimes, mais morte, mais prostituição na cidade, mas talvez tem menos porque a igreja ela é santa, a igreja ela é pura, a igreja ela é adornada, a igreja, aleluia, ela prioriza o céu, e quando a igreja prioriza o céu, o Senhor abençoa a cidade. Jeremias vai dizer assim no livro do profeta Jeremias: na paz da cidade vocês terão paz. O Senhor, Ele fala para nós através dessa palavra, que quando a gente procura a paz da cidade, a nossa casa tem paz. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 2, aleluia: orai por todas as pessoas, para que vocês vivam a vida de vocês quieta e sossegadamente. Sabe que Deus está dizendo que quando a igreja está de joelho pelas famílias da cidade, aleluia, você vive uma vida em paz e sossegada. Arabacanda, Arábia, Súpria. E o Senhor chama eu e você para agir como igreja prudente nessa última hora. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? E o Senhor colocou outra passagem no meu coração sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló foi uma mulher tola. Mas você vai ver que até Jesus cita a mulher de Ló lá em Lucas, no capítulo 17. Ele vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E o contexto vai dizer assim, Jesus dizendo, ele vai dizer assim: quando você estiver no telhado, não desça para pegar nada. Quando você estiver no campo, não volte para trás para pegar nada. Lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela até obedecia a Deus por causa de Ló. Mas quando as coisas apertou, que ela viu tudo o que era dela sendo consumido pelo fogo, ela olhou para trás. Sabe o que Deus nos ensina aqui? Que a mulher sábia, ela tem um coração desapegado com este mundo e tem um coração apegado com a eternidade. Eu vou repetir: a mulher sábia, ela não tem um coração apegado com este mundo, ela tem um coração apegado com a eternidade. Aleluia. O Senhor fala assim para Ló: Ló, sobe a campina, sobe o monte, porque lá tem salvação. Mas a mulher de Ló está no processo e ela olha para trás. Aleluia. O Senhor aqui vai mais além conosco. Uma igreja sábia, ela olha para o monte, ela olha para onde tem o refúgio, ela olha para onde tem o socorro. Se a igreja olha para trás, ela perde o propósito. Se a igreja olha para trás, ela perde o destino. Sabe por que tem muito crente que já perdeu a esperança da vida eterna? Porque ficou ofuscado o destino. E o seu destino é a nova Jerusalém. Você não foi chamado somente para crer nele nesta vida, mas tem um céu preparado para você. Seja sábio, seja prudente. Aleluia. Sabe por que tem muito cristão vivendo uma vida amargurada, entristecida, não se alegra com a salvação? Porque o temor diminuiu, o amor diminui e a esperança da vida eterna diminui. Não é para subir da água. Se a igreja perde o norte, o mundo vira uma bagunça. Se a igreja perde o propósito, imagine o mundo. Se a igreja perde a seriedade com o que é de Deus, como que o mundo vai ver seriedade no que é de Deus? A igreja prudente, aleluia, ela caminha por padrões eternos. A igreja sábia, ela prioriza o que é do alto. E quando você prioriza o que é do alto, você não olha para trás, porque o que ficou para trás ficou. O que você já renunciou não volta mais. Agora existe uma esperança maior e superior. Agora existem coisas maiores aguardando eu e você. Sabe por que a igreja está de joelho? Porque ela acredita na salvação dos perdidos. Sabe por que a igreja fica de joelho? Porque ela acredita no poder de Deus. Sabe por que a igreja fica de joelho? Porque ela acredita que quando ela ora, o céu se abre, a glória desce e há a movimentação no céu. Ai, sobre da Arábia, direção de Deus. Aleluia. Então não pare de orar, não pare de ficar de joelhos, não pare de ficar na presença desse Deus vivo. Aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluia. A mulher de Ló foi tola, mas você não precisa ser tolo. Você pode andar em sabedoria. O exemplo dela está ali para que a gente não olhe para trás. E o Senhor falou outra palavra comigo sobre Raquel.
A Bíblia diz em Gênesis 30 que Raquel era estéril. Raquel era infrutífera. Raquel, a esposa de Jacó, ela não gerava. Ela tinha o seu útero mirrado. E a igreja de Jesus, ela foi chamada para gerar. A igreja de Jesus, ela deve dar-se. O útero da igreja, o seio da igreja precisa ser fértil para gerar profetas. Os obreiros que estão aqui hoje é porque foram gerados no seio da igreja. Por isso que a igreja, a mulher, ela é o símbolo da igreja. Porque assim como a mulher gera, a igreja também gera profetas. Assim como a igreja, aleluia, acolhe e abraça, a igreja acolhe e abraça. Como a mulher acolhe e abraça, a igreja acolhe e abraça. Aleluia. E a igreja, quando ela é infrutífera, quando ela é estéril, ela impede o avanço do reino de Deus. Esses dias o Senhor começou a falar comigo nessa passagem de Gênesis 30. Eu comecei a chorar e falei: Senhor. E o Senhor falou assim: a minha igreja, ela até fecunda a alma dentro do ventre, mas por falta de nutriente existe um aborto espiritual. Porque a igreja, ela precisa ter estrutura, palavra, poder de Deus, sinceridade, aleluia, prestação de conta com o seu Senhor, para que ela consiga manter uma alma. Porque ganhar é fácil, difícil é manter a alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma, como diz aquele hino, aleluia. Jesus não morreu pelas estrelas, pelas constelações, Ele não morreu por Júpiter, Ele morreu pelo morador de rua, Ele morreu pela prostituta, Ele morreu pelo rico ambicioso, Ele morreu pelo pobre, Ele morreu por mim e por você. Uma alma vale mais do que o mundo todo. E quando eu perco, aleluia, o senso do valor que tem uma alma, aleluia, começa a acontecer abortos espirituais. E olha para o seu irmão e diz assim: você foi chamado para gerar almas, você foi chamado para gerar vidas. A igreja não pode perder o propósito, a igreja não pode perder a essência, porque esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, esse evangelho do reino será pregado a toda criatura. Abraço da Arábia, que não tenha sangue nas tuas mãos de alguém que teve aborto espiritual, de alguém que não cuidou, que não zelou por uma vida, porque a gente sabe que pode fazer mais, mas a gente não quer. Essa é a verdade. Ah, irmão, mas eu não consigo. Você não consegue, você não quer. É diferente. Uma pessoa que não tem mão, ela não consegue pegar um copo. Mas qual é a desculpa de alguém que tem mão? Jesus! Meu Deus! Ai, ai. A gente não consegue ou a gente não quer? A gente não consegue ou as nossas prioridades mudaram? Ah, mas eu não consigo orar. Não, é a sua vida que é desorganizada. Você não é tão ocupado assim que não consiga tirar um período de oração durante o dia. Repete comigo: o crente não funciona sem oração. E quando você carrega esse princípio, você nunca mais vai sair da tua casa sem orar. Sabe aquele dia que você está na carne, que você sai do sem orar, que às vezes você fala palavras que não devia ter falado, você tem pensamentos que não precisava ter tido. Aí quando você chega em casa, você chora e fala: Senhor, me perdoa. Sabe aquele dia que você conta mentira, você não queria contar, mas saiu? Oh, aleluia. Mas a oração te deixa sensível para você ter domínio próprio. A oração te deixa sensível para você lutar contra o pecado. Aleluia. Aleluia. O pecado, ele não é inofensivo, ele é destrutivo, ele leva à morte. Por causa do pecado, Adão caiu, Satanás caiu. Por causa do pecado, o mundo antigo foi destruído. Por causa do pecado, nosso Senhor foi crucificado. Por causa do pecado, os ímpios serão lançados no inferno no fim dos tempos. O pecado não é brincadeira. Não ache que o pecado é normal. O pecado não pode entrar na tua alma. Ela vai subir. Não brinque com o pecado. Sansão brincou com o pecado. Você viu o final de Sansão: morreu cego,
Como escravo na roda de um moinho, andando em círculo. Porque quando você brinca com o pecado, você perde a visão espiritual, você começa a andar em círculos e se torna escravo de tudo aquilo que antes você lutava contra. A igreja prudente, ela não brinca com o pecado. A igreja prudente, ela entende que ela só funciona debaixo da glória e de muita oração. As engrenagens da tua vida só funcionam debaixo de muita oração. Aleluia. Por que os antigos tiveram tanto êxito? Hoje nós temos uma dívida com a antiga geração, porque eles oravam, eles não saíam dali enquanto Deus não falava, eles tinham perseverança, aleluia. E o Senhor nos chama para voltar para este lugar de perseverança, de ficar ali até que o céu se abra, até que a glória desça e tome a nossa vida, aleluia. E Raquel, ela era estéril, mas quando ela percebe que é estéril e era por causa dos ciúmes que tinha da irmã, ela grita: dá-me filho, se não morro. Um clamor preso dentro daquela mulher estéril, e ela grita: dá-me filho, se não morro. E o clamor da igreja nessa última hora é: dá-me alma, se não morrerei. John Knox, ele é um avivalista da Inglaterra, ele vai dizer assim: Senhor, eu tenho vontade de comer e dormir, desde que o Senhor me dê almas, então eu viverei. Almas, você respirar e falar: Senhor, me dê almas. Mas a gente não quer responsabilidades, a gente quer fugir dos problemas. Então, como que o Senhor vai nos confiar almas se a gente não conseguiu resolver as questões internas do nosso coração? A igreja é um hospital para ser curado. E hoje o Senhor quer nos curar do egoísmo, quer nos curar de tudo aquilo que às vezes nos afasta de viver o propósito de Deus. E quanto mais você é regado pelo amor de Jesus, quanto mais você é regado pelo amor de Deus, mais parecido com Ele você se torna, menos egoísmo vai existir na tua alma. Você vai entender que primeiro Jesus, depois você vai colocar o seu próximo em primeiro plano, depois você, e não vai ser algo forçado, mas é espontâneo, é porque você quer amá-lo, é porque você quer honrá-lo, é porque você quer chegar na eternidade e dizer: Senhor, está aqui o que o Senhor me confiou para fazer. Mas quando a alma perde temor, a gente não se preocupa do que vamos apresentar para Ele. Porque esse Jesus que é amor, que é manso, que é calmo, quando você vai em Apocalipse, Ele está irado. Você sabia que Jesus se irá e vai se irar ainda mais? Porque Ele vai dizer assim: eu pisei nos ímpios da minha ira, no furor da minha ira, porque tocaram na minha noiva, e salpiquei as minhas vestes com sangue, porque Ele mesmo regerá as nações com um braço de ferro e cetro de justiça. Ele mesmo, aleluia, vai pisar no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E isso estremece a alma do crente. Como tem uma frase que diz: o diabo é um coitado perto da ira de Jesus. Quem é Satanás perto da ira do Cordeiro? O Salmo capítulo 2 vai dizer: beijai o filho, para que não se ire, porque já vem a sua ira. Procure nele refúgio. A única solução para o ser humano é Jesus. A única salvação para o ser humano é Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Não coloque a tua confiança nesta terra, porque governos passam, porque sistemas passam, a medicina passará, a filosofia passará, mas Cristo permanecerá por todos sempre, por séculos e séculos, e milhões e bilhões de anos, e você estará para sempre com Ele. Imagine agora a gente na eternidade de vestes brancas, de linho finíssimo, adorando a Deus. Bilhões e bilhões de anos se passaram, e sabe o que vai fazer com que aquele céu não se rompa e você caia para o inferno? É porque Cristo venceu na cruz, é porque Ele te comprou com preço de sangue, é porque você colocou a sua esperança e confiança
nele. E quem está em Cristo Jesus vive seguro. Quem vive em Jesus não tem medo da morte. Quem vive em Jesus é ousado. Quem vive em Jesus fala a verdade. Quem vive em Jesus é como uma igreja que é sábia e prudente. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Pai. Aleluia. Rebanaço débia. E o Senhor, onde tem um relógio? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor ainda falou comigo sobre, aleluia, sobre Joquebede. Aleluia. Joquebede é o símbolo de uma igreja sábia. Joquebede é o símbolo de uma mulher sábia. Ela esconde Moisés por 3 meses, porque os egípcios estão querendo matar todas as crianças de sexo masculino, mas ela esconde Moisés. E ela o amamenta por 3 meses. Ela vai cuidando e ele vai tendo crescimento. E assim é a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela pega uma alma, a igreja cuida, tira os seus carrapichos, os seus espinhos, os seus traumas, as suas mágoas, as suas mazelas, e começa a alimentar com palavra, como diz lá em 1 Pedro 2, verso 2, desejai o genuíno leite espiritual, pelo qual vocês crescem para a salvação. E ali Joquebede está alimentando Moisés, e Moisés está crescendo. A igreja, ela alimenta as almas, a igreja, ela tem um alimento para as almas, a igreja, ela é plena, ela é completa. A igreja, se precisar, ela flui no dom, mas também tem dia que ela flui no arrependimento. A igreja tem dia que ela flui na exortação, mas tem dia que ela flui na mensagem de consolo, porque o corpo de Cristo é completo. E ali Moisés está crescendo, mas chega uma hora que não dá mais para ficar com o menino, porque o menino cresce, o menino ganha corpo, o menino ganha saúde, e chega uma hora que ela reveste um cesto de betume. E revestir de betume é você dar as ferramentas necessárias. É a igreja dar o suporte necessário para as almas. E ali a Joquebede solta Moisés naquele rio. Chega uma hora que você vai crescer tanto que a igreja vai te enviar. Chega uma hora que você vai crescer tanto na presença de Deus. Você vai ficar tão grande na presença dele que o Senhor vai te enviar. Aleluia. Nas águas do rio Nilo. Aleluia. Sabe que às vezes tem momento que você cresce tanto em algum lugar que parece que não te cabe mais. Deixa eu dar um exemplo, uma criança no cercado, ali é um ambiente propício para ela, porque ela é pequena. Mas tenta colocar um adolescente de 15 anos no cercadinho. Não dá mais, porque cresceu. E é assim que o Senhor faz com você. Sabe por que tem muitas coisas na tua vida e fala, Senhor, antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais? É porque você cresceu, é porque você entendeu, é porque você amadureceu. Aleluia, conforme você cresce no Senhor, você ganha corpo, estatura, até chegar à idade do varão perfeito que está em Cristo Jesus, para que você saiba a profundidade, a largura e a extensão do amor de Cristo. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite. Terminará subir de raça. A mulher sábia edifica a sua casa. A igreja sábia edifica a sua cidade. Aleluia. Esses dias eu conversando lá na igreja, sabe como é que é a reunião de igreja? E a gente conversa muitas coisas.